Boa noite, amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra com todos vocês. Primeiro dizer que eu estou com muita saudade de ter contato com os irmãos, de conversar com os irmãos, de abraçar os irmãos. E nós sabemos bem que a vida, às vezes, ela oferece para nós esse tipo de situação, não é? A vida, ela não está sob o nosso controle, mas está sob o controle do Senhor. E nós cremos, eu creio, irmãos, e eu tenho certeza que vocês também creem que tudo está debaixo da soberania de Deus, tudo está debaixo dos planos de Deus. Nós estamos debaixo da economia de Deus. E essa semana, coube a mim aí a incumbência de falar de duas mensagens, Falar da mensagem 4 e da mensagem 1 do Alimento Diário Novo, que por sinal já está conosco, Nós vamos passar para os irmãos de alguma maneira, nós vamos levar para os irmãos ou de alguma forma combinar com os irmãos como passar, Então já está conosco aí o Alimento Diário, a série Ministros da Nova Aliança, a Igreja dos Primogênitos, que nós vamos falar um pouco hoje, e Contemplando Deus, Eu quero começar, antes de falar um pouquinho da palavra da semana 4 do Alimento Diário do Ministério da Nova Aliança e a mensagem 1 a Igreja dos Primogênitos. Eu queria começar essa noite orando um pouco, Orando com os irmãos, pelos irmãos, e eu espero que vocês possam dar o amém de vocês aí. Espero que o nosso amém seja coletivo, que o Senhor Jesus aceite nessa noite a palavra que vai ser falada, que vai ser ministrada, e que essa palavra possa tocar no coração dos irmãos, possa mudar a nossa real condição, possa fazer de nós pessoas agradáveis a Deus, servos úteis ao Senhor. Então eu quero começar orando, irmãos. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez nós declaramos a nossa total insuficiência diante da Sua pessoa, Senhor. Nós não somos capazes sequer de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem do Senhor, nossa suficiência vem de Deus. Pai, eu quero nessa noite orar por cada um dos irmãos da igreja que está em Santo André, os irmãos que têm se doado, que têm se entregado tanto a Ti, que têm realmente tocado na Tua pessoa. Pai, obrigado porque o Senhor tem usado meios, usado recursos para nos ajudar a estar juntos, Senhor. E mais uma vez nessa noite nós podemos juntos buscar o Senhor, orar ao Senhor e falar mais um pouco da Sua palavra. Que a Sua palavra possa ser real em cada um de nós, Sua palavra possa mudar a nossa real condição, que Só possa nos transformar, Senhor, em verdadeiros ministros da nova aliança, em pessoas que continuam fazendo o que o Senhor veio fazer nessa terra, o que os seus discípulos fizeram, o que Paulo continuou fazendo, até João, e que hoje está sob a nossa responsabilidade, Jesus. Quer trazer o Teu reino a essa terra, quer cumprir a Tua vontade nessa terra e fazer a Tua vontade em todas as situações. Jesus, nessa noite também eu Te peço que cuide, Senhor, de todas as pessoas que têm passado por alguma situação nessa crise que nós estamos vivendo, principalmente pelos irmãos ali do Equador, também o irmão Marcos Serafim, a irmã Matilde, e vários outros irmãos que têm sido acometidos por essa enfermidade, e outras também, as pessoas que estão sendo acometidas no mundo inteiro, as pessoas que têm trabalhado durante esse tempo, que o Senhor possa guardar todos, Senhor, e que a Sua vida possa se manifestar no meio dessa situação tão caótica, que o Senhor continue sendo soberano em tudo isso. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Antes de começar a falar, quero falar um pouquinho do prefácio do Alimento Diário Novo, que traz uma mensagem que ela meio que abarca toda essa questão das duas mensagens dessa semana. Uma mensagem vai falar da conduta do ministro da Nova Aliança, e a outra mensagem vai falar da Igreja dos Primogênitos. Então, de certa maneira, as duas coisas estão meio que amarradas, Aliás, a palavra do Senhor, ela está sempre amarrada. Jesus é o vínculo de tudo isso. Mas eu quero ler isso para os irmãos aqui. Sei que os irmãos ainda vão pegar em casa, vão ler com calma, mas eu quero ler para os irmãos aqui.
O prefácio diz assim: caro leitor, há um ano iniciamos um ciclo com várias séries do Alimento Diário, baseadas nas riquezas espirituais contidas nas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira série, denominada Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus, foi um estudo da primeira epístola. Apesar de a igreja estar passando por vários problemas, Paulo mostrou que a solução para todas elas era Cristo e sua cruz. Na sequência, estudamos o ministério da Nova Aliança. E agora chega até as suas mãos mais uma série do Alimento Diário, cujo tema é Os Ministros da Nova Aliança. E aí eu quero que os irmãos prestem atenção nesse parágrafo aqui. Aqui diz o seguinte: o foco da vida de um cristão não está em buscar conhecimento e técnicas com a finalidade de resolver problemas. Ainda que todos nós necessitemos de soluções para as diferentes dificuldades, o que de fato Deus quer é realizar uma obra dentro de nós. Uma vez que tomamos conhecimento da essência do ministério da Nova Aliança, agora precisamos ver que o Senhor está interessado na formação do ministro da Nova Aliança. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus e entrar no reino celestial. Mas para isso ocorrer, precisamos cuidar de nossa pessoa. Nas próximas páginas, você vai perceber que o desejo primordial de Deus quanto à sua obra sempre foi ganhar e aperfeiçoar seus ministros. Já nos versículos iniciais de 2 Coríntios, Paulo descreve que a tribulação que lhe sobreveio na Ásia foi acima de suas forças, a ponto de desesperarem da própria vida. Mas em seguida ele disse: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Cada situação, cada experiência foi usada pelo Senhor para fazer com que seus ministros não confiassem em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Se essas palavras estão chegando até você, é porque Deus o escolheu. Creia, você não somente foi chamado, mas é um escolhido de Deus para fazer sua vontade na terra. Deus vai usar todas as circunstâncias para conquistá-lo, aperfeiçoá-lo, até você se tornar um verdadeiro ministro da Nova Aliança, conforme o padrão estabelecido por Ele mesmo. Que o Senhor nos abençoe ricamente com a sua palavra. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. A base das mensagens dessa semana é 2 Coríntios e Hebreus, né? Nós também temos ouvido bastante a respeito da microeconomia de Deus e também já ouvimos muito sobre a macroeconomia de Deus. Mas o foco de Deus nessas duas mensagens aqui é a microeconomia de Deus. E como a gente não vai ter tempo de ficar falando aqui durante 1 hora, 50 minutos, a gente vai tentar resumir o sentimento que o Senhor passou para nós durante essa semana nas duas mensagens do Alimento Diário, né? A igreja está ouvindo, né, no audiobook aí do Alimento Diário, a mensagem 1 do Alimento Diário Novo, e lendo juntamente a mensagem 4 do Alimento Diário, os ministros da Nova Aliança. Então a palavra da semana 4, e o título é A Conduta do Ministro da Nova Aliança, está em 2 Coríntios 1, versículo 12. Então, vou ler isso aqui para os irmãos. Na verdade, hoje nós vamos ler bastante o capítulo 1 de 2 Coríntios e vamos ler bastante também Hebreus 12. Alguns versículos, não sei, não vai dar tempo da gente ler tudo. Né? A gente vai dar uma passada pelos principais assuntos, né? E perceber um pouco aquilo que Deus quer falar conosco por meio dessa palavra. 2 Coríntios 2:1 diz o seguinte, vamos ler 1:12, né? Ó Senhor Jesus, aqui diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então tem duas coisas que o Senhor tocou no meu coração para falar para os irmãos essa noite. A gente vai falar bastante da consciência, né? Porque a consciência, irmãos, ela é o foco de toda a vida humana. Seja ela a vida de uma pessoa incrédula,
seja ela a vida de um cristão. Mas a vida do cristão, a consciência é o elo. Ela é a ligação da minha alma com o meu espírito, que são as duas partes eternas que Deus colocou em nós e que vão voltar para Deus. Porque o nosso corpo, irmãos, o coitado do corpo, ele é só um veículo. A Bíblia diz que todo assassinato, adultério, toda fofoca, inveja, começa na nossa alma. Santo Tomás de Aquino, ele diz que a inveja ou a fofoca é filha da inveja. Então, quando nós abrimos a boca para falar de alguém, para fazer alguma coisa que não é muito legal, no fundo isso já está acontecendo lá dentro da nossa alma. Então o problema está dentro da gente, certo? Então nós vamos falar bastante da consciência hoje. Eu peguei aqui a concordância bíblica para a gente ver como a consciência é citada na Bíblia e a importância dela, tá bom, irmãos? Louvado seja o Senhor. E aí vamos ler Hebreus 12, versículos 16, 17, 22 ao 24, da Igreja dos Primogênitos. Então nós vamos fazer uma viagem aqui entre as duas questões, porque as duas estão muito ligadas, tá certo, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então vamos ler Hebreus 12, versículos 16 e 17, né? Depois vamos ler os versículos 22 a 24. Senhor Jesus. Hebreus 12, vamos lá ler Hebreus 12. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler a microeconomia de Deus. Lá nós estávamos lendo a perspectiva de Paulo. Por que ele escreve 2 Coríntios? Porque em 1 Coríntios ele teve muito problema, né, irmãos? A igreja em Corinto ela deu bastante trabalho, né, para o apóstolo, né, naquele tempo. E essa igreja é um exemplo para nós hoje, né? Para a igreja a qual nós fazemos parte. Ó Senhor Jesus. Então aqui em Hebreus 12, 16 e 17 diz o seguinte. Ó Senhor Jesus. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Agora vamos ler Hebreus 12, do 22 ao 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o tempo está correndo muito, né? Nós já estamos aí com 13 minutos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos perceber é que Deus hoje, o desejo dele é mudar a nossa constituição, transformar a nossa pessoa, não é verdade? E aí no Alimento Diário tem um dia que tocou muito a gente essa semana, foi o dia que o irmão falou da questão da consciência, né? Na quarta-feira, ter a consciência pura e conduta singela e sincera. Ó Senhor Jesus. E aqui é onde está a palavra da semana, né? A nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A maior preocupação, irmãos, de quem fala pelo Senhor, e principalmente por quem fala em Deus, é a conduta, né? Qual é a grande questão? O nosso testemunho fala mais do que as nossas palavras. Muitas vezes a gente tem palavras lindas, palavras bonitas, irmão, mas a prática do nosso viver não diz nada a respeito dessas palavras. Então esse é o grande desafio de quem crê, né? E o problema, irmão, é que nós às vezes queremos fazer isso, resolver isso em nós mesmos. Mas aí, se você ler 2 Coríntios 1, versículo 9, Paulo vai mostrar para nós que não vai adiantar a gente tentar fazer isso. Certo, irmãos? E é isso que a gente precisa perceber. 2 Coríntios 1, versículo 9, diz o seguinte: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós,
e sim no Deus que ressuscita os mortos. Não, irmão, nós não podemos confiar em nós precisamos confiar em Deus, no único que é capaz de transformar, de mudar, de moldar cada um de nós. Esaú e Jacó é uma história também que serve de advertência para nós. Tem outra passagem durante a semana que vai falar que a preocupação de Paulo é que a gente perdesse a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele tinha receio de que, assim como a serpente enganou a Eva, que a gente também seja enganado. E se você pega Esaú e Jacó, pega a questão de Eva, de Adão e Eva no paraíso, todas essas duas situações servem para nós hoje. Esaú, ele volta, estava trabalhando muito, devia estar fazendo a obra, e ele volta e aí Jacó tinha feito um cozinhado de lentilha, maravilhoso. Mas se você analisar a lentilha em relação ao direito de primogenitura, a lentilha era nada. Na primogenitura você tinha direito à porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Olha o que Esaú trocou, deixou para trás por causa de um prato de lentilha. E nós, às vezes, também, irmãos, trocamos aquilo que Deus tem para nós, o melhor de Deus para nós, por coisas desse mundo, irmãos, até lícitas às vezes. Senhor Jesus, que a gente não perca de foco, irmãos, a vontade de Deus para cada um de nós, para a nossa família, para todos os irmãos, para a igreja, Senhor, para a igreja dos primogênitos. Então nós podemos vender esse direito de primogenitura. Com relação à simplicidade e pureza, o problema de Eva, ou de Adão, porque também não ajudou Eva, foi exatamente porque o inimigo ofereceu para ela a possibilidade dela ser como Deus, enxergar, saber o que era o bem e o que era o mal. Então ela perdeu a simplicidade, irmãos. E nós na igreja, muitas vezes, também perdemos a simplicidade, Essa semana está falando muito da questão da gente, porque a gente já tem muitos anos na igreja, a gente fica velho, caduco, irmãos? A gente perde aquela pureza de obedecer o que o Senhor fala. E aí, nesse dia da consciência pura e da conduta singela, tem uma parte que o irmão vai falar da questão de ser... Aí não é na quarta, não, é na quinta-feira. O irmão vai falar que ele quer ser um bobo, Ó Senhor Jesus. Aqui na página 65 diz assim: servir com os irmãos também requer que sejamos simples. Por que há tanto problema na igreja hoje, nas lideranças, na coordenação dos serviços? Porque deixamos de ser singelos. Quem nos colocou no serviço? Foi um homem ou foi Deus? Se foi um homem, é melhor sairmos imediatamente e começarmos tudo de novo. Nesse contexto, é sábio se perguntar: eu fui chamado por um homem ou por Deus? Aos que não têm convicção dessa resposta, recomendo ajoelhar-se diante de Deus e dizer-lhe: Senhor, me chama. Então, irmãos, nós estamos na igreja porque foi Deus que nos chamou. Foi Deus que nos tirou do mundo. Foi Deus que nos salvou e está nos salvando, está cuidando de nós. E aí uma certa parte aqui o irmão vai falar que ele aprendeu com o pai dele, Essa mensagem foi dada pelo Ezra, mensagem 4 do Poder da Ressurreição. Fala que ele aprendeu com o pai: eu quero ser um bobo diante dos irmãos e confiar e acreditar neles. Se, porém, o irmão tiver má intenção, isso é entre ele e Deus. De minha parte, não quero ser complicado. Não quero suspeitar, mas confiar nos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, se você pega as mensagens, elas estão todas alinhadas, irmãos? Então, a igreja dos primogênitos é uma igreja de pessoas que têm essa conduta, irmão, de sinceridade, simplicidade, singeleza de coração. Pessoas que dizem sim e amém. Pessoas que obedecem o que o Senhor está falando. Pessoas que não querem entrar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Que nós possamos nessa noite e em toda a nossa vida, irmãos, andar de acordo com a simplicidade e sinceridade de Deus. Inclusive, irmão, no Alimento Diário, na mensagem 4, ele fala que a sinceridade, a singeleza tem a ver com a santidade, que é a parte que cabe a nós. A justiça, Jesus já cumpriu por nós. A glória, Deus também está cumprindo em nós e Ele vai completar essa glória. Mas a santificação depende de nós. E a santificação depende de simplicidade, de singeleza, de sinceridade. Depende de consciência pura, de consciência boa.
É a nossa consciência que é o elo que determina se Deus nos aprova ou não nos aprova. A Bíblia fala que a paz de Cristo deve ser o árbitro no nosso coração. Eu quero ler, meu tempo já está mais do que esgotado, mas eu quero ler alguns versículos na Bíblia que falam dessa consciência. E eu espero que os irmãos possam ler os 2 alimentos diários, possam ruminar, possam contribuir com essa palavra, né? Perdão porque está sendo assim meio rápido, né? Senhor Jesus, estou chegando lá, irmãos, vou chegar na consciência e aí eu vou ler alguns versículos, que são muitos versículos, tá bom? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ó, aqui tem... Eu vou ler uns 4 versículos, porque tem muitos, mas vou ler vou ler João primeiro, 8, 9. Ó, Senhor Jesus. João 8, 9, aquela passagem da mulher adúltera, que os velhão lá, os fariseus, os saduceus, os perfeitinhos da igreja lá, né, em Jerusalém, vão lá falar para Jesus: e aí, foi pego em flagrante adultério, não vai mandar apedrejar? Aqui diz assim, Jesus, depois que ele escreveu lá no chão, ele falou: aquele que não tiver nenhum pecado, atire, né, a primeira pedra. E aqui fala assim, João 8,9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. O outro versículo, vou ler 2, Atos 23, 1, que está no alimento diário, e Atos 24, 16. Aliás, são versículos que eu gosto muito. Os versículos falam muito comigo, e a gente precisa atentar para isso. A alimento diário dessa semana está falando assim, irmãos, a gente não pode viver de aparência. E quem sabe a sua essência é Deus. Você nunca vai enganar o Senhor. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos tendo para a gente purificar a nossa consciência diante de Deus. Que depois Deus purifica ela diante dos homens. Tá certo? Então, Atos 23, versículo 1 diz: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. E aí Atos 24, 16, que é um versículo que eu gosto bastante. Diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler Romanos 2, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Que diz assim: estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ó Senhor Jesus. Vamos ler mais um. Eu falei 4, mas vamos ler mais um. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 4, 4, tá bom, irmãos? E aí a gente encerra aqui. Eu espero que os irmãos tenham ganhado alguma coisa, que nós possamos continuar na comunhão depois. 1 Coríntios 4, versículo 4 diz assim: porque de nada me argoi a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Isso aqui é Paulo falando para os coríntios. E eu quero ler uma parte do Alimento Diário Novo, sei que os irmãos ouviram durante a semana, que está em João 17, 21, né? Aqui Jesus fala: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Outra coisa que o irmão Pedro fala nessa mensagem é a questão da igreja, né, irmãos? Muitas vezes nós somos questionados sobre a origem da igreja, sobre o ministério que nós estamos. O ministério que nós estamos é o ministério de Jesus, que começou com o Senhor Jesus, continuou com os 12 apóstolos, depois termina ali com João, né? E continuou com a gente, né? Atos dos Apóstolos continua conosco. Atos do Espírito, né? Continua conosco. E a promessa sobre a qual nós estamos, a mesma promessa que foi feita a Abraão,
aquela que Deus, além de prometer, Ele ainda jurou. Ó Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos continuar nesse viver simples, irmãos, singelo, obediente, não vendendo nosso direito de primogenitura por qualquer repasto. E mais do que isso, irmãos, a gente ainda tem a chance, a oportunidade, irmãos, de buscar hoje arrependimento diante do Senhor, né? A gente ainda tem a chance de, durante esse tempo de quarentena, reconciliar com Deus, ter mais comunhão entre nós, na família, né? Mudar a nossa Constituição. Hoje, na mensagem que o irmão deu na instância, ele falou da gente ruminar bastante a palavra. A gente possa usar, irmãos, esse tempo. Eu creio mesmo que nós estamos no tempo final, que a gente possa usar esse tempo para nos reconciliar cada vez mais com o Senhor, nos tornar cada vez mais íntimos do Senhor, né? O irmão tem falado que a intimidade de Deus conosco é a mesma intimidade de marido e esposa. A gente, para entrar em Deus, irmão, nós precisamos estar com a consciência pura, consciência limpa, nos tornar singelos diante dos irmãos, diante de Deus, ser sinceros com o Senhor, tirar todo qualquer véu de dentro de nós. Né, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Que Deus possa continuar trabalhando em cada um de nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais parecidos com o primogênito, com o nosso irmão mais velho, com o Senhor Jesus. Se a gente olhar para o Senhor Jesus, irmãos, Ele não veio aqui na terra dar uma bela mensagem, mas veio aqui viver a vontade de Deus. Ele fala certa feita dentro do templo, foram falar para ele, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele olha para os discípulos e fala, eu reconheço como minha mãe e meus irmãos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que nós possamos realmente nos preocuparmos, irmãos, em fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe todos os irmãos, irmãs, os jovens, as crianças. Que Deus continue sendo o centro do nosso viver. Louvado seja o Senhor. Um abraço, irmãos.